E aí, Gerês, como você está? Vamos começar com a live de hoje. Espera um pouquinho, vamos ajeitar aqui. Aí está, Gerês. Muito bom, Gerês. Como você tem estado? Muito bem, Pepe? Feliz ano novo para todos, feliz de estar por aqui de novo, por aí. Tiramos uns dias de folga por causa dessas datas, mas mesmo assim, muitas notícias. Acho que foi um final de ano muito pesado. Com a questão do Irã, obviamente agora estava vendo que já estão entrando em Teherã, os protestos estão aumentando. A questão da Somalilândia, que parece passar muito despercebida, talvez na mídia tradicional, isso pode mudar muito as dinâmicas no Oriente Médio e na África. Bom, então um final de ano bastante movimentado. Não exatamente Gerês, quer dizer, temos por enquanto Gerês. O que está acontecendo com Donald Trump, que basicamente lança um ultimato dizendo aos iranianos: vamos ver, vamos lá. Se vocês atacarem ou atirarem na população que está protestando, nós vamos intervir e vamos entrar. E você diz na marra, ou seja, o que está acontecendo com esse assunto agora? Mesmo assim, é só conversa do jeito que você quiser, mas vai saber? Ou seja, no final das contas, acabaram de ter uma reunião Trump com esse Netanyahu, onde ele dizia que era preciso começar a operar no Irã, porque os iranianos, bem, insistem em questões de armas nucleares, armas biológicas que eles mesmos já ostentaram. Então, antes negavam, mas será mesmo verdade? Não deve ser verdade, é que vocês viram o que aconteceu com o Irã. Erroneamente, na minha opinião, eles reconhecem que estão fazendo essas armas, e com isso acho que toda a dinâmica também muda. Tem vários assuntos aí que eu gostaria de resgatar ou trazer desde antes, né? Antes da chamada Guerra dos 12 Dias, desses ataques, que foi mais do que uma guerra, tanto por parte de Israel quanto dos Estados Unidos. Não sei se você lembra de uma mensagem que o Netanyahu mandou para a população iraniana, uma mensagem onde basicamente ele estava pedindo para que eles se rebelassem e que Israel iria apoiar a população do Irã. E ainda retomam aquele momento histórico de Ciro, né, o Grande, esse rei persa que na sua época libertou os judeus do Império Romano, pega essas palavras e envia essa mensagem que eles publicam. No Irã, já estamos falando de mais de um ano, basicamente, a presença israelense. Agora, não só com a questão dos protestos, mas também com tudo o que está ao redor. E por isso, para mim, o caso da Somalilândia é muito significativo. Acho que realmente existe um tipo de movimento estratégico, que realmente há um planejamento, e que o próprio tweet de Donald Trump de hoje, dizendo que se o Irã reprimir sua cidadania, ele vai intervir. Acho que realmente há uma mensagem mais planejada do que outros tipos de reações que já vimos, inclusive diferente da própria Guerra dos 12 Dias, que para mim, particularmente, e comentamos isso aqui, foi um erro por parte dos Estados Unidos não ter terminado o trabalho. Bom, acho que agora eles já têm muitos mais elementos de pressão. Não apenas os elementos tradicionais, como é o caso das sanções, como é o caso da crise econômica, que é outro fator que não pode ser deixado de lado. Por que essas manifestações estouram? Obviamente, é muito mais fácil para a população se manifestar contra um regime quando basicamente você não tem nem o que comer e quando tudo vai ficando cada vez mais complicado, que possam ter uma viabilidade econômica de desenvolvimento. Se você soma o que ocorre no Iêmen, Arábia Saudita, Emirados Árabes e o caso da Somalilândia, é importante lembrar que a questão da Somalilândia não é nova. Isso vem desde 1991, se não me engano. Pela primeira vez, um Estado reconhece a Somalilândia e esse Estado é Israel. E tem um comentário também que Netanyahu fez nesses dias, que é sobre, bom, ele fez, acho que ontem, nessa reunião que teve com evangélicos, falando que vão proteger na África as comunidades evangélicas, as comunidades cristãs, contra o que seria um Estado Islâmico do Iraque, da Síria e o Boko Haram. Creio que já deixam claro quais serão as facções e como vão atacar. Agora, sim, na verdade, uma das suas prioridades, além das reais e além da questão geopolítica, estratégica, ou de ir tomando zonas de influência, mas se você quer eliminar o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, o Boko Haram, o próprio Estado Islâmico do Iraque e da Síria,
Embora o Estado Islâmico do Iraque e da Síria e o Boko Haram não tenham tanta relação com o Irã, mas ainda assim têm. Então, o ponto que você tem em mente que precisa eliminar primeiro é o Irã. E aqui se abrem duas possibilidades. E eu acho que aí vai ser a inteligência, os cenários que eles vão estar preparando. E é o que vai acontecer depois. Se você eliminar um regime como o dos ayatolás, você corta a cabeça desse monstro de 1000 tentáculos, dessa espécie de hidra. Esses grupos, como Hamas e Hezbollah, vão ser mais fáceis ou mais difíceis de controlar? E acho que essa deve ser a análise que deve estar sendo feita agora. E por outro lado, esperar para ver se vai ser a própria população que vai acabar dando uma espécie de golpe de Estado, por assim dizer. Isso facilitaria muito mais o discurso e a narrativa, principalmente para os Estados Unidos, ainda mais quando vimos um Donald Trump. Que é que, embora não pareça, muitas vezes ele é muito comedido e muito conservador ao tomar decisões e ao agir rapidamente. Paradoxalmente, Dides, exatamente paradoxalmente, que parece ser uma pessoa totalmente impulsiva e que está constantemente querendo impor o que ele chamava de máxima pressão ao regime do Irã. Quando ele entrou, é preciso lembrar que chegamos a comentar aqui que, de todas as estratégias, essa era a que parecia ter dado mais certo para ele, porque ele quis colocar pressão no México. E, bom, continuaram entrando investimentos, a economia continuou estável, vamos dizer, ele quis colocar pressão no Canadá, também souberam lidar com isso na Europa, mais ou menos, mas onde ele colocou pressão foi no Irã. Agora sim, tudo começou a se desfazer, todo o regime, e em poucos meses, surpreendentemente, acabou. Uma inflação impressionante desde que começou o segundo mandato de Trump, desde o primeiro mês. Basicamente é isso. Na verdade, ele ainda nem tinha assumido, mas como já estava fazendo ameaças, já começavam a surgir problemas internos. Então, algo que disse ontem Mazupis Skiargiris, que é esse presidente, esse mais moderado, ele comentou por aí: pois aqui a questão é que a culpa é deles, ele diz. Inclusive, não sei se você viu a mensagem, ele comenta: não culpem os Estados Unidos, esse é um problema de má administração interna. E é isso que deveria ser pensado na Venezuela, em Cuba e em outros lugares também. Ou seja, sempre vão dizer: é que o boicote dos Estados Unidos é culpa deles e não sei o que mais dizem. Veja, isso não é verdade, ele diz, e dá exemplos práticos do gasto excessivo que é feito. E ele diz: veja, é culpa da má administração interna. Sempre é muito mais fácil culpar fatores externos e culpar o outro, ainda mais quando você faz isso a partir de posições ideológicas. Então dizer, olha, não, é que os malditos Yankees, o imperialismo, não, nós, não, então veja, é uma. Simplesmente o que você está gastando em armas, o que está gastando em pesquisa bélica, o que está gastando para financiar grupos, seus proxies, não. Sim, exato. Olha, então volte a olhar para a sua sociedade primeiro. E aqui tem algo também muito interessante no sentido do que é o Irã. Veja, o Irã foi um dos maiores impérios, o Império Persa, mas o Irã, não estamos falando de um país que fosse pobre, não estamos falando de um país que não tivesse educação, de um país que estivesse radicalizado. Ou seja, sim. Sim, olha, mas digo este: para causar impacto, vou propor um exercício à comunidade que nos assiste. Se vocês estão nas redes, principalmente no Twitter, onde compartilham muitas imagens dos protestos, né? Então, olhem além dos protestos, olhem para as ruas de Teherã, principalmente, olhem para as construções, porque eu também gosto muito de ver outras coisas. Não é só relatar o protesto, mas também ver como é o lugar, como são as coisas. Hein? É um país que em alguns pontos é bem moderno, muito bonito, quer dizer, vamos lá, aqui já vieram vários youtubers dentro do YouTube, vamos dizer, que foram para o Irã e disseram que, olha, esse não é o Irã que mostram pra gente na mídia, né? Na verdade, isso é real. Algumas áreas do Irã são bem diferentes. Perguntei, há protestos na Europa? Porque tinha momentos, quer dizer, tem áreas em que eu pensei, talvez sejam iranianos, sabe, né, que tem iranianos. Nos shoppings também você tem razão, quer dizer, os shoppings,
Quando mostram os protestos dentro dos shoppings, são como os shoppings que temos aqui no México, ou que tem nos Estados Unidos, ou que tem em outros países, ou seja, shoppings. Porque, por exemplo, nem sempre mostram o Irã, só exibem imagens do mercadinho, do deserto e dos mísseis, e só. Ou então mostram os radicais lá, mas existe outro Irã e há uma série de youtubers que começaram a mostrar como é a vida no Irã em áreas urbanas. E você vê as moças até de sainha com, quer dizer, não é que estão todas cobertas? Na verdade, eu acho muito engraçado, a gente até colocou aqui um vídeo na época de um desses bares no Irã, tipo bares de sinuca. Não, eles não estão bebendo álcool, pois acho que não pode, mas jogam sinuca. E eu lembro que uma garota, assim, sei lá o que eles estavam puxando ali com não sei o que. E uma das garotas, uma garota mesmo, faz um gesto pro amigo, mostra o dedo pra ele. E eu achei muito engraçado porque não é nada a imagem que a gente tem. E sinceramente, quando você vê o Afeganistão, que até tem lugares bonitos, mas não tem no mesmo nível do Irã, quando compara, né, o Paquistão e outros países não chegam a esse nível. Então, eles de repente de ter uma posição muito assim, talvez uma classe média que estava crescendo, né? De repente chega um regime que começa a limitar, que começa a pressionar e que começa a gerar um problema econômico que por um momento ainda se manteve, que conseguiu uma certa prosperidade até certo ponto, mas depois começou a colapsar, Agora vivem uma crise de má administração em toda a infraestrutura, porque a questão da água, segundo... É impressionante, olha só. E é uma loucura tentar tirar toda a população, e são milhões de pessoas que estão chegando, como você vai conseguir lidar com essa crise? Ou seja, e principalmente quando você está tentando pelo menos se expandir militarmente através dos seus proxies, quando está fazendo um investimento impressionante. No assunto bélico, na questão dos mísseis, não vejo nem pé nem cabeça de como o regime poderia sobreviver, pelo menos economicamente. E por outro lado, somando a esse breve resumo que você faz do que é, o Irã é um dos países que tem o maior número de universidades e de universitários. Ou seja, não se trata de baixa qualidade, mas de pessoas muito estudadas e academicamente preparadas. No entanto, o problema tem sido esse grupo de extremistas que chegou ao poder e que não vai sair se não for tirado, seja pela própria população ou por alguma questão de intervenção direta ou de conflito bélico. Outra situação que eu vi agora com os vídeos dos protestos é que muita gente ou uma grande parte da população realmente não concorda, nem sequer compartilham a ideologia nem a visão do Islã que os ayatolás têm. No entanto, por serem quem controla e detém o poder, e acima de tudo, como eles destruíram qualquer tipo de contrapeso, pois isso levou tudo a um nível basicamente de extremismo. Agora, acho muito saudável que voltemos a olhar para o Irã, não como seu governo, mas realmente como sua população. E estamos falando, em primeiro lugar, de uma população que tem um enraizamento histórico e uma importância na nossa história, inclusive no Ocidente. Ou seja, o Império Persa forjou grande parte da história. Mas você também tem uma população extremamente educada, tem uma população altamente qualificada, tem uma população que, embora viva sob um regime extremista, não é uma população extremista. Não na maioria, nem nesses números. E isso pode ser um detonador muito interessante. E podemos ver, em um curto ou médio prazo, uma mudança no regime iraniano, o que seria algo surpreendente e mudaria todas as peças do tabuleiro geopolítico. Por quê? Porque é algo que impactaria diretamente a Rússia, é algo que impactaria a China, é algo que impactaria os diferentes proxies que têm aparecido. Bem, combatendo em outros lugares, como pode ser desde o Iêmen até Israel, mas também na questão latino-americana. Ou seja, falamos aqui sobre como o Hezbollah tem, de uma forma ou de outra, operado na América Latina. Em uma hipótese de queda do regime dos ayatolás, também haverá um impacto nesse sentido. Hey, Giles. E outro ponto, já que estamos falando do Irã e de todo esse assunto, é preciso comentar o que está acontecendo.
Também falando sobre as máximas pressões, sobre o que está acontecendo com Trump tentando pressionar outros países, o caso da Venezuela, bem, é outra máxima pressão que também está sendo tentada e que em certo momento parecia um tema esquecido. E depois ele retoma e reforça a um nível talvez surpreendente, no qual então tenta não só colocar pressão, mas também mostra então essa capacidade de colocar pressão e ao mesmo tempo não fazer nada e não fazer nada. Bom, talvez se for uma provocação, se for um toque, se for isso, se for aquilo, perfeito, tudo bem. É lógico que também vai haver essa crítica, mas ao mesmo tempo também te mostra que existe uma... Apesar de o quão impulsivo esse personagem parece ser, aparentemente ele também tem essa capacidade, e como você disse no começo não do vídeo, ele também tem essa capacidade de ser estratégico. Aparentemente, pelo menos é o que parece, né? Saudações para Draper, como você tem estado, Francisco Arce, Leonardo, Papai Novo. Obrigado a todos que estão chegando à comunidade, é isso. E então, como você vê agora essa pressão que está acontecendo? Olha, digo por um lado com Trump, e acho que isso é o divertido pra gente. Como, do ponto de vista da análise, o perigoso para o mundo, que é basicamente impossível conseguir fazer uma leitura correta de Donald Trump. Não sei se isso é estratégico ou se eles estão apenas improvisando ou executando conforme as coisas acontecem. Eu realmente vejo uma pessoa que mudou radicalmente a imagem dos Estados Unidos em nível global. Alguém que brigou com todo mundo, mas ao mesmo tempo conseguiu fazer o que nenhum político nos Estados Unidos havia conseguido em casos muito concretos. Que a Europa comece a se mexer e a se armar, que o México comece a cooperar de maneira mais direta com os Estados Unidos na questão do narcotráfico. No entanto, é uma pessoa extremamente estranha. Acho que sua ambiguidade talvez não seja estratégica, mas sim mental, para dizer de alguma forma. Já no caso específico da Venezuela, a peça-chave ali é Marco Rubio. Em primeiro lugar, algo que me surpreendeu muito nessa pressão, mas principalmente nos acontecimentos nessa explosão. Esse comentário de Donald Trump, típico dele, admite que foi um ataque deles. Voltando ao que você falava sobre o Irã, me chama muita atenção que o regime da Venezuela ela tenha colocado a culpa nos Estados Unidos absolutamente por tudo. E agora que os Estados Unidos realmente têm culpa de algo, eles não colocam a culpa neles. E a Venezuela ainda não diz que realmente houve um ataque a essa fábrica, a essa empresa, que até o próprio Petro chegou a reconhecer. E ele saiu dizendo que, de fato, era uma empresa ou uma fábrica onde se processava cocaína aqui. Algo que me quei. O que vejo como a real pressão dos Estados Unidos. Não digo que isso seja algo bom, mas a verdadeira pressão que estou vendo é que os direitos humanos e o Estado de Direito não importam quando eles vão atrás de seus objetivos. E isso está sendo dito a todos os países. O fato do que eles têm, do que eles vêm fazendo, acho que já são 22 embarcações que eles destruíram. Posso entender que a luta contra o narcotráfico é mais do que necessária, posso entender que é necessário sufocar um regime como o venezuelano. Eu iria ainda muito mais longe. Ou seja, eu seria a favor de uma intervenção direta, pelo menos para tirar Maduro e toda a cúpula do chavismo. No entanto, não podemos deixar de lado que tudo isso são violações ao devido processo legal, que são violações ao Estado de Direito, que são execuções extrajudiciais, e que isso é punido principalmente pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos sempre nos venderam como essa bandeira que lhe legitima para ser a potência hegemônica, diferente de uma Rússia, de uma China ou de qualquer outro país. Então está errado, né? O que vai sobrar para a gente? Não é? Exato, é disso que estamos falando, certo? Por um lado, como dizem, tinha que ser dito e foi dito, né? Às vezes parece que certas coisas precisam ser feitas, mas se quebra uma certa ordem, e ao quebrar essa ordem, num primeiro momento, talvez você possa dizer, olha, esse regime caiu ou aconteceram essas mudanças, que talvez ajudem a sociedade ou algo assim. Mas por outro lado, quais serão as consequências, hein? Se essa ordem não foi mais seguida, qual será seguida?
Qual vai ser então a posição da China, por exemplo, em relação a Taiwan? Qual vai ser a posição da Rússia em relação à Ucrânia e a outros lugares? Certo? Pois há outros lugares possíveis também. Na visão de um Putin que bem diz querer retornar a uma Rússia do tipo União Soviética, em relação ao território, né? E uma sede de expansionismo que vários países têm, entre eles, obviamente, os Estados Unidos com a questão da Groenlândia, exatamente, né? Daqui a pouco não falta um imperialismo bastante latente. Veja, o que a China está fazendo, não só com Taiwan, mas também com o Sudeste Asiático, se chama imperialismo. O que a Rússia faz com a Ucrânia é imperialismo, assim como o que os Estados Unidos fazem. Temos que dizer as coisas como são. Acho que uma das partes mais estratégicas, não por serem boas, insisto, e a importância para os Estados Unidos da questão venezuelana, mas não só da Venezuela, e sim de toda a América Latina. É justamente prever, caso haja um conflito já estabelecido em maior escala, um conflito entre países. Eles vão entrar até o fim, como na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ou seja, olha, que a Europa cuide da questão da Rússia, que a Coreia do Sul e o Japão vejam como sobrevivem a questão, junto com Taiwan, a questão da China. Que Israel segure firme no Oriente Médio junto com a Síria. Vamos ver quem mais? Se somarmos a Arábia Saudita, que estamos vendo agora, com esses conflitos que a Arábia está tendo com os Emirados Árabes no Iêmen, e se você reparar, já dá para ver uma espécie de bloquinhos, mesmo que não pareçam estar conectados entre si, né? Blocos continentais e Estados Unidos. Vai dizer, estou cuidando da Venezuela, Nicarágua e Cuba, então não posso ajudar agora. Vou ver como as coisas se desenrolam para entrar no final. Ou seja, eu não descarto que esse seja o posicionamento real de uma pessoa como Donald Trump e que isso seja o que ele esteja buscando agora. Não quero dizer com isso que já seja um fato, que algo vai acontecer, né? No entanto, isso está cada vez mais evidente, né? Cada vez fica impossível não tirar conclusões sobre para onde vão, né, esses conflitos. Exatamente, você quer a incerteza que foi gerada, né? Parece que já é como a marca registrada desta época. Porque não é só Putin ou Erdogan ou Xi Jinping ou Donald Trump, mas até mesmo em questões menores ou em países que talvez não estejam no foco de muitos meios de comunicação, como o que contamos no Paquistão, Paquistão com o Afeganistão, Paquistão com a Índia, obviamente Ruanda, o Congo, o que acontece na Somalilândia, como você bem comentou no início, o que está acontecendo em Israel e nos arredores, o que está acontecendo no Iêmen, nesse conflito que existe e nesse interesse dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita de influenciar a região e de tentar, bem, expandir também sua influência nessa região. O mesmo acontece com o Irã, não é? Então é um rearranjo baseado na força, não é? Como tem sido conduzido pela equipe trumpista, não é? Eles dizem que é paz através da força, não é? Essa é a mensagem, esse é o contexto. E por sinal, só um ponto antes de irmos para outro assunto. Para a comunidade, ao lado está o canal do Girês. Girês, @Girês73. Vocês encontram ele no Twitter, encontram também aqui no YouTube e nas livrarias Gandhi. Só isso, não, só isso. Em breve na livraria Gandhi, não. E no Sanborns. Não. Aqui no YouTube e no Facebook, quer dizer, no YouTube e no Twitter, não. Aqui é onde ele está sempre. Girês. O que acha, Girês? Se mudarmos para outro tema importante do que ocorre no mundo e dentro dessa análise que você tem acompanhado bastante no canal, pois tem a questão da América Latina e a questão de Honduras, que a gente ainda não conseguiu encerrar. Como termina Honduras? Girês, você acompanhou muito esse tema lá no seu canal. Para mim, a eleição de Honduras foi muito significativa, porque nos mostra o que pode acontecer no México, tanto para o bem quanto para o mal. Até basicamente, foi uma eleição extremamente apertada, uma eleição onde a diferença foi de menos de 1 ponto percentual entre o primeiro e o segundo lugar. Mesmo assim, o partido governista ficou em terceiro. Há uma espécie de ameaça de não reconhecimento dos resultados por parte do partido governista e até mesmo do próprio governo, inclusive apontando diretamente para fraudes. Há um ponto importante. A intervenção direta de Donald Trump pedindo votos para um candidato, claramente uma interferência. E obviamente, né?
pois isso pode sim modificar um resultado, né? Quando acontece essa reação, me parecia mais não só algo anedótico, pelo quão frequente acontece, pelo resultado que fica, então acaba sendo um pouco mais do que só uma anedota, né? E eu acho que, infelizmente, vamos ver cada vez mais uma intervenção de um presidente como Donald Trump em cada eleição que houver nos Estados Unidos. Vamos ver isso agora no Peru, vamos ver na Colômbia, vamos ver no Brasil, onde claramente já sabemos a quem ele vai apoiar ou a quem não vai apoiar. No meio de todo esse conflito pós-eleitoral, onde havia acusações de fraude, onde havia essa ameaça por parte do governo de não reconhecer os resultados. Bem, já na semana passada o Conselho Nacional Eleitoral proclamou o vencedor, né, ao candidato Asfura, que é o candidato apoiado, né, por Donald Trump, uma diferença menor que 1%, e começa ainda uma disputa que ainda não conclui no sentido agora do presidente do Congresso, que fez por aí anteontem, se não me engano, ainda fez um comentário, assim como dando a entender bem que não estavam satisfeitos com o resultado. No entanto, já pela posição que o próprio governo tomou e inclusive a própria candidata derrotada, Rishi Moncada, não no sentido de reconhecer os resultados, mas sim de assumir o papel de opositora. Pois isso já nos deixa entrever que sim, vai ser possível agora em janeiro essa troca de poder. Você acha? Você acha que Donald Trump realmente influenciou na decisão das pessoas? Ou as pessoas, né, já tinham decidido quem seria o candidato? E, em todo caso, também, quais propostas esse candidato traz? Vi algumas propostas que sejam interessantes para Honduras, né? Vamos ver uma Honduras indo para o estilo de El Salvador, em termos de governar, né? Um país mais rígido, mas também voltado à economia. Ou não? O que você observa nesse novo candidato, no novo presidente desse país? Sim, olha, antes de tudo, não influencia a decisão das pessoas, mas sim o resultado. O que quero dizer com isso? 80% votou contra o governo, e isso não pode ser atribuído ao Donald Trump. No entanto, pela diferença tão pequena que existe, é preciso lembrar que o primeiro e o segundo lugar não fazem parte do governo. O Donald Trump aparece e as pessoas comentam, né? Que ele está apoiando diretamente Asfura e que inclusive vai contra Nasrallah, que é o candidato em segundo lugar, o fato dele ter se movido menos de 1 ponto percentual. Porque se ele se mover, poxa, já pode te afetar, né? Mas é impossível medir isso, né? Ou seja, não tem como medir. Para mim, sim, há uma interferência clara. Para mim, sim, afetou o resultado, não. Para decretar uma fraude eleitoral, não dá para medir de que maneira. Além disso, isso foi feito a 2 dias do prazo, né? O que dificultou ainda mais o impacto. Mas não é algo que devemos normalizar. Pouco vamos poder fazer contra isso, de fato. Mas não devemos normalizar que um presidente de outro país esteja se metendo dessa forma nas eleições. Já em relação ao candidato ou ao próximo governo, há coisas muito claras que se tem desde a campanha para começar. E isso é o que abala a política local, a política de Honduras. É a questão de que o acordo de extradição com os Estados Unidos será retomado. É preciso lembrar que a atual presidente está lá. Esqueci o nome dela. Xiomara Castro rompe esse acordo de extradição com os Estados Unidos. Mudam as políticas na área de segurança, no controle. É preciso lembrar que ela está... Xiomara rompe. Extradição é o que está gerando. Fala-se que vão romper relações com a Venezuela, vão romper relações com a Nicarágua, vão romper relações com Cuba. Cuba e Nicarágua vão ficar cada vez mais isolados. São, acho que, cerca de 10 ou 11 países que estão buscando lembrar que a presidenta Xiomara rompeu com a extradição, unidos com a extradição. Agora está se fazendo o mesmo, mas com países já mais alinhados ao outro espectro político, na direita.
Então, tomara que para Honduras venha civilidade e que se consiga criar consensos, principalmente com o Partido Liberal e o Partido Nacional, que são o 1 e o 2. Porque realmente foi muito preocupante o que foi acontecendo, como esse processo pós-eleitoral foi se desenvolvendo. Outro tema que acho que vale a pena destacar foi o papel que tiveram os meios oficiais. Em relação a várias ilegalidades que ocorreram dentro do processo eleitoral, mas principalmente no dia da eleição, por parte dos meios do governo, isso é algo que não deveria ser normalizado. E também reconhecer as Forças Armadas. Ou seja, para mim o primeiro comentário que ele faz realmente diminui um pouco a intensidade. Isso é feito pelo Estado-Maior, as Forças Armadas de Honduras, ao afirmar que respeitarão a Constituição e o voto dos cidadãos, marcando uma separação e uma distância em relação ao governo, o que espero que todos os países aprendam com essa reação, caso algum dia passemos por uma situação semelhante. Esse é outro tema que me chama a atenção. E voltando um pouco ao que acontece com a Venezuela, há um bloqueio total ao petróleo da Venezuela. Em teoria não há receitas. Já vimos que os movimentos militares, já foi avisado, vão continuar lá por meses. Isso também é outra confirmação que vem desse assunto. Já vimos essa ideia de que estão acontecendo sabotagens, ou aparentemente sabotagens em alguns pontos, com incêndios ou supostas explosões. Então, Giros, qual é a sua perspectiva, qual é a sua aposta para 2026 nesse assunto? Então, você acredita que haverá intervenção e o regime vai colapsar sozinho? Fala-se de uma saída possivelmente para a Europa ou talvez para o Oriente Médio por parte desse Maduro, já consensuada? Já vão, eu acho. Vamos ver, eu acho. Também por causa dos tempos eleitorais dos Estados Unidos, que logo vão acontecer em fevereiro, março. Não sei se vou procurar esse clipe, mas vou trazê-lo. Desde o início, quando saiu a matéria no New York Times sobre os primeiros lucros que eram enviados, conversamos sobre isso e na época eu via fevereiro, março como uma boa data. Por causa do tema eleitoral, houve momentos em que a intensidade diminuiu bastante. Agora, esse assunto dos navios e principalmente agora esse navio russo, por exemplo, e essa perseguição de semanas que me parece basicamente uma piada ou uma brincadeira. Mas o fato de a Rússia estar pedindo que deixem esse navio em paz, eu acho que o regime da Venezuela vai cair sim. Acho que este é um momento muito bom para os Estados Unidos. Acho que eles devem aproveitar o tema eleitoral para eles, ou seja, gostemos ou não, a política também é muito importante. Acho que há um consenso, ou basicamente um consenso generalizado sobre a necessidade de intervir na Venezuela, exceto setores nas antípodas ideológicas que dificilmente mudarão de posição. Acredito que Marco Rubio avaliou isso muito bem. Obrigado. Acho que o que estamos vendo com o Irã, o que estamos vendo na China, em Taiwan, também nos mostra que seria um momento adequado. Eu acho que Maduro deve optar por sair. Sabemos, ou pelo menos há esse boato de que Cuba não vai deixá-lo. A única opção que resta para ele é sair de pés para frente. Certamente há muita coisa acontecendo que ainda desconhecemos. Apesar de Donald Trump ter uma língua muito comprida, que quase tropeça nela. A todo momento deve estar acontecendo, devem estar ocorrendo muitas operações, muitas atividades. Não necessariamente sair para explodir algo ou incendiar, mas sim organizar para poder tomar o poder no momento certo. Ou seja, acho que isso já é iminente, venho percebendo isso, pelo menos nos últimos meses. Às vezes, a gente gostaria que isso fosse imediato, que a gente visse isso como em um filme e que em 15 minutos já estivesse resolvido. Mas, obviamente, são operações que têm uma duração e que ocupam um espaço de tempo muito maior. Eu me consideraria, pelo menos do meu ponto de vista, talvez eu esteja muito politizado, que façam isso antes que aconteçam as eleições na América Latina. Na América Latina, temos 3 eleições importantes. Vem eleições para o Peru, vem eleições para a Colômbia e vem eleições para o Brasil.
Neste momento, o Peru, com todas as suas complicações, está muito mais alinhado com Donald Trump ou com projetos antichavistas. Mas Colômbia e Brasil, de uma forma ou de outra, têm sim uma relação de maior proximidade com Maduro e com a Venezuela. Não que justifiquem tudo, não que sejam grandes aliados, mas ideologicamente estão em um espectro semelhante. E nesse sentido, se realmente, e conhecendo Donald Trump, ele vai intervir nas eleições, então acho que a melhor forma de intervir seria a derrubada de Nicolás Maduro, antes das eleições desses 3 países. Olha, Jerez, isso é muito interessante o que você comenta. Tem uma aposta na Polymarket que garante que antes de 31 de dezembro, mas de 2026, não deste ano, uns 39% acham que Maduro estaria fora, mas isso, bom, pode ir mudando também. Só o 20% da Polymarket. Você acha que o regime dos ayatollahs vai cair? Pelo menos agora, apesar de ter subido, isso me chama a atenção. Mas Jerez, indo para os outros assuntos. Há então um início de ano e eu gostaria de saber sua perspectiva sobre os desafios para 2026 do ponto de vista econômico. A famosa bolha da CIA está lá? Supostamente está também, pois esses aumentos enormes do ouro e a fraqueza do dólar. A dívida excessiva que os Estados Unidos têm, principalmente descontrolada, porque pode haver dívidas muito grandes como no Japão, mas algumas foram bem controladas, enquanto outras, como nos Estados Unidos, se descontrolaram. Cada vez mais e gerando mais problemas está, obviamente, a nova desordem geopolítica, não a nova desordem mundial, como diriam, mas que também é uma desordem que está, pois, colocando, como você disse agora há pouco, diferentes blocos, né, que estão se formando novamente. E que aqui quem ficar esperto talvez consiga trazer uma mudança positiva para o seu país. Mesmo quem não pode causar um problema, vendo uma Dinamarca que desconfia totalmente dos Estados Unidos porque eles querem a Groenlândia, ou pelo menos é o que dizem. Um Japão que elevou ao máximo as tensões com a China por causa da questão de Taiwan, com os comentários da nova primeira-ministra Takaishi, uma grande figura, Takaishi Sanade Takaishi, a nova primeira-ministra. Isso também porque ela acabou de começar, mas o bom dela, quer dizer, o bom, me refiro à intensidade. O que vamos conhecer dela é para este ano, então essa parte também vai ser super interessante. Uma China que já quer, bem, ser reconhecida como, bem, uma das principais ou a principal potência em questões econômicas, até mesmo em questões militares. Ou seja, vamos lá, é um 2026 com muitos desafios. E nem se fala do tema dos drones, dos WAFs, das coisas estranhas que têm acontecido também nessa questão, o tema do próprio Trace Atlas e de outras descobertas que possam surgir com a enorme quantidade de avanços que estão acontecendo, alguns avanços até mesmo disruptivos no tema da saúde, o que é muito positivo porque vão gerar grandes curas. Com coisas que já conhecemos, nem mesmo com coisas novas, simplesmente com esses avanços que as IAs estão fazendo, onde se você sabe que esse remédio também é bom para outras coisas que ninguém sabia, não é? Esse tipo de descobertas também vai gerar grandes mudanças nesse sentido. Mas bem, o que você vê para 2026, Jerez Bueno? Quero começar dizendo que me fascina estar vivo neste momento histórico que estamos vivendo. Sei que o momento é difícil. Sei que é um momento muito complicado em que vemos 2 mundos ao mesmo tempo, não é? Por um lado, os ressurgimentos dos extremismos religiosos, os ressurgimentos dos coletivismos, dos estatismos, né? Isso, e retoma um pouco o comentário do Leonardo, a quem manda um abraço, né? Está perigoso? Vejo em quase todos os países ataques à liberdade de expressão e tentativas de censura. Todos os países, todos os governos, de acordo com seus interesses. Você não vê essa triste possibilidade de um conflito global, de um conflito armado que escale e que basicamente dependa de um erro? E que isso possa acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. E por outro lado, estamos vendo uma revolução tecnológica que é impressionante, que é maravilhosa, que nos abre um mundo de possibilidades. Estamos vendo cada vez mais avanços na ciência. Estamos vendo que também a economia cresceu e tivemos uma maior distribuição econômica. Tanto é assim que agora reclamamos, antes nem percebíamos, né? Há muitos problemas visíveis que já podem ser resolvidos.
Há temas muito trágicos, como o câncer que você mencionou há pouco sobre algumas pesquisas aqui no México. E de como, hein? Pois existem esses avanços médicos que nos garantiriam uma melhor qualidade de vida, inclusive uma maior expectativa de vida. Temos agora, hein? Esses projetos de desclassificação, que além das lutas internas dentro dos governos, vemos que é um tema que cada vez mais está sendo tratado com maior seriedade. Pelo menos, e que já está acontecendo, hein? Nos lugares onde realmente deve ser discutido, que são âmbitos como o governo, no caso da desclassificação, ou como o meio acadêmico, e de especialista, como no caso do 13 Atlas agora. Com Ávila e tudo o que houve em ao redor dele, seja ou não seja, em polêmico. Acho que isso é o de menos, mas essas são as partes que me fascinam, e é a dualidade em que nos encontramos. Uma parte que acho que cabe a nós como cidadãos, independentemente, né, de onde vivamos, é não permitir que os direitos individuais sejam violados. Não permitir que, sob o pretexto da crise, sob o pretexto do conflito, sob o pretexto de situações extremas, sejam usados para limitar, né, a liberdade de expressão, para limitar a liberdade de organização, para limitar qualquer tipo. Acho que a verdadeira batalha que vamos ter que enfrentar e vamos ter que ver vai ser a dos indivíduos, a nossa como pessoas, defendendo a possibilidade de acreditar no que quisermos acreditar, defendendo a possibilidade de expressar o que quisermos expressar contra os governos, porque em momentos difíceis como os atuais, acabam se aproveitando. Todos os governos agem assim, sejam de esquerda ou direita, ou tutti-frutti, ou como quiserem chamar, para concentrar o poder, né? De tal forma que seja difícil tirá-los do poder. Acho que esse vai ser o maior desafio, a questão das redes sociais. Acho que vem aí uma revolução e discussões extremamente sérias que valem a pena. ter. Vi ontem que saiu essa atualização do Grok, então obviamente já existem muitas discussões que precisamos ter a respeito. Digo, para mim é fascinante que se use uma inteligência artificial como o Grok em uma rede social e poder fazer e desfazer com ela. No entanto, já estamos vendo, né? Pois expressões que realmente violam os direitos e principalmente a dignidade de outras pessoas. Não, esse é o tema agora, especialmente entre mulheres. Já viu isso? Que basicamente estão pedindo para a inteligência artificial despir tal pessoa que posta uma foto normal. Bom, esse é o tipo de regulação que precisamos discutir, até onde e como vamos colocar isso em prática. Que, olha, sim, que haja uma quebra da liberdade, sem chegar ao extremo de proibir também, e isso estamos vivendo muito no México. Acho que 2024 será um ano muito interessante para o México e precisamos perceber várias coisas. Independentemente de afinidades políticas, de afinidades partidárias, mas sim realmente ver quais vão ser os limites do governo e voltar a lembrar por que o governo recebeu limites e contrapesos. Que não podemos agir por fé, hein, com nenhum governo, hein? E que devemos fortalecer muito mais o cidadão e o indivíduo, hein? Outro desafio que vai haver para, ou pelo menos é assim que eu vejo para este ano, vai ser a economia global. E por algo muito simples, né? Se continuarmos nessa tendência, que vejo complicado de reverter, de disputa pela hegemonia e de conflitos bélicos, então a questão econômica muito provavelmente vai sofrer parte da lógica que eu vejo. Sobre a questão da Somalilândia, né, a questão do Iêmen, né, basicamente é garantir, né, essa passagem é o nome do estreito entre Somalilândia, Somália e Iêmen, não o de Omã, que fica mais ao sul. Mas também é uma rota básica para o comércio e para conectar, né, em direção à Europa. Sim, acho que por aí vão estar os desafios para este ano. Sim, as eleições na América Latina. Saber se continua isso. Como se diz, esse avanço por parte da direita, né? Ou ver se pelo menos Colômbia e Brasil conseguem manter, né? Os projetos de esquerda conseguem manter o poder. Aí sim, o grande desafio que você mostra
é um desafio de mudanças em todos os sentidos, basicamente não. Ou seja, mudanças já de paradigmas, basicamente não. Talvez o que se chegou a esperar que ia acontecer lá em 2012, na verdade lá talvez tenha sido plantada a semente, mas os frutos, a colheita só ocorrerá em 2025, ou seja, 23 ou 24 anos depois, já chegando a 2026, está começando a se colher certos frutos do que se falava sobre uma nova era e não sei o que. Então esse pensamento de que todo o tema tecnológico, todo o tema dos nanobots já se falava naquela época, né? Ah, os nanobots, e isso se falava desse despertar de abrir então já temas antes ocultos da população e que agora já não estão mais. Que embora ainda existam forças que querem impedir isso, mas estão se abrindo curas até mesmo de prevenção, não de se vacinar, por exemplo, contra o câncer, com o tema da vacina que a Rússia fez, da que a Universidade Nacional Autônoma do México está fazendo agora mesmo, da que outros países estão fazendo também, para diferentes males que têm afligido por décadas e décadas. Então, realmente é um ano, como você disse no começo desse comentário, é a melhor época para se viver, tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim, porque nós somos testemunhas de tudo em tempo real. E não de qualquer história. Não exatamente. Uma história em que agora o que está sendo semeado é basicamente, bem, essa nova era, da qual tanto se falou, mas em muitos temas, em muitos sentidos, e só agora está realmente começando a se formar o que vem por aí e como isso nos traz muitos desafios, mas também muitas coisas positivas. E também, bem, essa é a parte que talvez aqui nos relatórios, nas notícias, não devemos esquecer na hora de comunicar. Nós, não esquecer que também há coisas e mudanças que estão sendo feitas, que vão nos trazer coisas positivas, que vão tentar, melhorar nossa realidade, melhorar nossa vida, viu? Até mesmo em temas tão básicos como o que aconteceu hoje no terremoto da cidade do México e de Guerrero, que, no final sim, ok, isso falhou, aquilo falhou. Não é o ideal, mas no final das contas a distribuição de informação está cada vez mais rápida. Os simulados estão ajudando para que as pessoas estejam mais informadas e com menos medo de uma situação. Esse fenômeno vai continuar. Todos os eventos naturais desafiadores, sejam climáticos, geológicos ou outros, seguirão ocorrendo. Um tema que me chama a atenção e que este ano vai começar a ser discutido em alguns países é o tema da energia geotérmica, porque no final das contas eles estão percebendo, olha, há um monte de vulcões como os que vocês têm aí em Mexicali. É em Mexicali ou onde é? Em Mexicali tem uma usina geotérmica e aqui em Ensenada não é. Acrescentadas de gás, sim, mas a geotérmica está na entrada de Mexicali, em Progresso, após a Lagoa Salgada. Digo, o que temos? Temos e entendemos a tecnologia de como obter energia dos vulcões e somos um país, com uma boa quantidade de vulcões que poderia nos proporcionar uma boa energia. Mas enfim, o ponto é que estamos acelerando um mundo em que, por sinal, vivemos uma espécie de grande desafio tecnológico aqui. Quem quer comprar um computador já percebeu. Mas este ano não vamos ter, pelo menos nesse primeiro período, uma evolução nos celulares e nos computadores, porque simplesmente não é possível. Toda a inteligência artificial está absorvendo os chips, as memórias RAM, as tecnologias, está levando tudo, e então o que muita gente está fazendo é comprar o celular do ano passado, porque o novo vem igual ou mais caro, mas sem um avanço real na hora da velocidade da RAM. Talvez venha com uma cor mais bonita, mas há como uma pausa. Quer em tecnologia de avanço tecnológico, todos os anos melhoram, mas este ano não há uma melhoria realmente importante, porque as IAs absorvem tudo. A questão é quando esse problema vai ser resolvido, não se vão produzir mais ou se não há o suficiente terras raras e coisas que são necessárias para fazer tecnologia, se todas vão ser absorvidas pelas IAs. Vamos ficar meio lentos, como uma espécie de pequena depressão. Em relação ao crescimento tecnológico de pessoa para pessoa, vamos rejeitar porque as IAs estão sendo desenvolvidas, o que também pode ocorrer.
Aí existe uma dessas bolhas, mas ao mesmo tempo vivemos um momento em que já é a realidade das IAs e é a realidade dos robôs. Algo que também, bem, a questão aqui é, e isso já estamos vendo nessas últimas decisões sendo amado pelas IAs, de proteger o trabalho das pessoas. Porque olha, tem uma coisa muito importante, ok? Você pode ter ótimas ideias, mas e se não houver pessoas? Se o planeta colapsar, porque é isso que eles tiveram que considerar, e o que acontece se o planeta colapsar? Então, eu disse, sabe, também não haveria IAs. Então, eles perceberam a tempo. Eu espero que, se você desenvolver demais as IAs a ponto de não haver muitos empregos, o colapso será total. Ou seja, o efeito dominó vai ser tão grande que nem inteligência artificial nem nada. Ou seja, por quê? Mas para mim é justamente por aí que vai a importância de tudo o que estamos vivendo, hein? Justamente precisamos nos reestruturar e quebrar todos os paradigmas que nos definem neste momento. A que me refiro com isso? O paradigma do trabalho, de como entendemos o trabalho, já está esgotado com a inteligência artificial ou deve ficar esgotado com a inteligência artificial? Acho que este 2026, para focar no ano, como desafio, né, o grande desafio, né, além da guerra, além até mesmo da inteligência artificial, eu colocaria como um desafio filosófico. Em que sentido? Como vamos repensar as novas formas de convivência social? Como vamos repensar teorias econômicas? Como vamos repensar teorias políticas para adequá-las a essa realidade que temos atualmente? Uma realidade de hiperconectividade, uma realidade com inteligência artificial, uma realidade onde já podemos, né, aceitar o fato de que não estamos sozinhos, ou o fato de que existem inteligências maiores do que nós, uma realidade onde o acesso à tecnologia, bem, já está generalizado. Não podemos deixar de lado que, atualmente, as doutrinas filosófico-políticas e econômicas que ainda nos dominam são doutrinas de 300 anos atrás. Caramba, que obviamente nós as tropicalizamos e tentamos ajustar as nossas realidades. No entanto, não tem nada a ver com a nossa realidade e, principalmente, com o que estamos projetando que será a nossa realidade. Para mim, o grande desafio tem que ser um desafio filosófico nesse sentido, um desafio de gerar novas correntes ideológicas, políticas e econômicas, que eu sei que realmente possam atender. Pois, quais vão ser as necessidades de agora? E para mim, o grande tema vai ser como gerar eficiência. E de uma forma ou de outra, eu não acredito que possamos gerar isso sozinhos, apenas com a capacidade humana. Acredito que essas ferramentas tecnológicas podem criar um divisor de águas totalmente novo e podem nos levar, a enxergar alternativas e soluções que neste momento ainda não conseguimos realizar. Ao mesmo tempo, o fato de que essas novas ideias ou esses novos conceitos sejam criados e gerados, caminhos sobre para onde ir e como. Como chegar a esses lugares? Pois vai haver uma resistência natural, ou seja, e aí também vem outro choque, que vai ser um choque cultural, que vai ser um choque político e que vai ser um choque social extremamente interessante. Sim, não porque seja o maior por si só, mas porque de uma forma ou de outra nos impacta a todos. Sem dúvida vai ser no trabalho, mas ao mesmo tempo acho que é onde há mais avanços sobre como resolver isso. Já faz muitos anos que se fala sobre a renda básica universal e de transformar a parte do trabalho em algo 100% vocacional, em algo 100% criativo. Anos atrás isso parecia ridículo para mim, mas hoje, com o que sabemos, e acima de tudo, com a possibilidade de até onde a inteligência artificial pode chegar, entendendo-a apenas pela capacidade de processamento de dados. Sem acrescentar mais nada, acho que aí está a grande ferramenta de muitos experimentos, que eu fiz simplesmente por entretenimento. Você via essa possibilidade com a tecnologia atual, com a capacidade que as inteligências têm, artificiais de agora, sem serem inteligências de fato, e simplesmente para ter esse processamento de dados?
O que aconteceria se pudéssemos levar isso para uma escala global? Não vai conseguir. É preciso lembrar que o problema do nosso planeta não é a escassez de recursos, é a incapacidade de distribuir e de otimizar como eles são distribuídos. Ou seja, de poder gerar redes de distribuição que garantam um acesso melhor. Pois isso poderia nos permitir quebrar todos os paradigmas que conhecemos. Acho que, mesmo que não aconteça já, pelo menos haverá o questionamento filosófico e ideológico. Deveria sair este ano, deveria pelo menos começar a ser trabalhado este ano, e que seja um dos temas mais recorrentes, não só a parte bélica, não só a parte econômica, mas voltar a sentar, a pensar e a repensar absolutamente todas as estruturas com as quais vivemos atualmente. Está certo, ou seja, repensar, né? Nos velhos paradigmas, como dizem por aí, não seria, né? Pois é parte do que já estamos vivendo, né? E por aí essa velha, né? Digamos, a estrutura obviamente está viva e essa velha estrutura também vai dar seus últimos golpes. Em uma dessas pode até atrasar o avanço que se possa ter, né? Aí está o regime autoritário do Irã, que é uma teocracia, você diz nessa época, uma teocracia e ainda por cima ultraconservadora, que tenta esmagar sua própria população. E ao mesmo tempo uma população que diz, não queremos isso, não queremos isso. E isso, bem, também precisa ir acontecendo. São mudanças, mas as velhas estruturas também dão investidas e golpes, tentando se manter, tentando ficar. E nesse ponto vive-se um risco máximo, porque pode haver a tentação de certos setores de voltar para esses paradigmas antigos, para esses paradigmas, pois já parecia que tínhamos superado isso, mas em certo ponto talvez ainda nos falte um tempo de evolução, por assim dizer. Então são temas muito interessantes, não é? Não sei se você quer comentar mais algum ponto antes de irmos. Sim, só para cutucar um pouquinho mais, não, são só essas mesmo. Quando falamos que essas estruturas vão resistir ou tentam resistir, não estamos falando apenas daqueles que detêm o poder em si. Ou seja, muitas vezes é o próprio cidadão quem faz o trabalho de resistência para as estruturas estabelecidas. E é exatamente isso que eu percebo na política, ou seja, agora a maioria das posições políticas está tendendo, mesmo que não sejam teocracias, mas estão indo direto para lá, né? Ou seja, para mim, como alguém que cresceu no início dos anos 2000, me parece incrível que o discurso religioso tenha tanto destaque na política neste momento e também no âmbito pessoal. Me parece uma aberração querer implementar a lei Sharia em qualquer país ou simplesmente em qualquer país. Também me parece uma aberração que qualquer lei religiosa simplesmente, ou seja, não é uma questão. É que eu não sou contra o Islã, né? Nenhuma religião deveria ter espaço dentro da política, porque isso é um atentado contra a liberdade individual. E, no entanto, nós normalizamos isso a níveis preocupantes, aberrantes e em quase todos os países. Ou seja, vemos isso aqui no México. E isso para mim é algo que me deixa perplexo. A facilidade com que normalizamos, como um discurso teológico toma conta de um presidente, de governadores, de prefeitos. Colocaram os 10 mandamentos em um parque aqui, e foi o governo. Você pensa, cara, quer dizer, como assim? Em que momento a gente normalizou isso? Acho que isso reflete essa resistência sistêmica atual das estruturas que foram construídas no passado e que buscam, de uma forma ou de outra, permanecer. Mas insisto ao falar dessas estruturas. Não quero que vocês fiquem com a imagem de um pequeno grupo de pessoas sentadas em um porão decidindo como conquistar o mundo. Todos fazemos parte dessas estruturas e devemos quebrar os paradigmas. Não vai ser um presidente, não vai ser a Organização das Nações Unidas, não vai ser um país, etc., que vai fazer isso. Nós mesmos temos que fazer isso e tem que partir do indivíduo. E é aí que vamos ver essa verdadeira mudança. E obviamente vai haver medo e obviamente vai haver incerteza. Porque é normal que processos de mudança tragam incerteza. Isso é normal.
No entanto, ao meu ver, talvez de uma visão muito romântica e até meio brega. Acho que o que vamos conseguir construir com essa ruptura estrutural que estamos percebendo vai ser muito melhor. Gerés, bem, com esse conceito, com esse tema, só rapidamente. Cumprimentar Jesus Alberto, Francisco Arce, Adilson, Alex Flores, quem mais? Leonardo, como você está, Benedicto? Um abraço para toda a comunidade que nos assiste. Pois colocamos aqui o canal de Gerés para vocês conferirem, está aí na tela. E também você pode lembrar a eles que normalmente às quartas-feiras eu vou ao canal de Gerés, conversamos sobre vários temas e depois às sextas-feiras Gerés vem aqui para o canal e então temos essa dinâmica de ir e vir só para conversar, para analisar, para realmente debater sobre diferentes temas. Às vezes a conversa fica um pouco mais bem-humorada, porque essa é a ideia. É uma conversa além de qualquer outra coisa, né? É um bate-papo, é realmente uma conversa entre amigos, porque no final das contas vocês também dão suas ideias, deixam seus comentários, e a ideia é continuar conversando. E que possamos não só observar o mundo, mas tentar entendê-lo juntos e montar esse grande quebra-cabeça. Gerés, que você tenha um excelente 2026, que seu canal cresça muito e bom, estaremos aqui conversando e batendo papo toda semana. Mais algum ponto? Não? Então ficar bem atento, digo, antes de tudo. Ou melhor, para encerrar como sempre, agradecer a você, agradecer à comunidade. É sempre um prazer estar por aqui, poder compartilhar um pouco do que estamos vendo, do que estamos pensando que vai acontecer. Acho que poucas vezes um ano terminou de forma tão intensa como este. Poucas vezes um ano começou tão intenso como este. Acho que essa vai ser a tônica de todo o ano. Então é preciso estar muito atento, é preciso também ser muito, muito cauteloso, sem enxergar isso como desastre ou achar que tudo está ruim, nem tampouco exagerar. Ou seja, não tirar o fanatismo de nós, lá, não aqui, e também aproveitar, como diz meu bom amigo Bruno, então colocar os pés no chão, né? Bom ponto aí. Gerés, ou seja, bom, é um abraço para toda a comunidade, que estejam muito bem, que tenham um excelente final de semana, né? E Gerés, vamos continuar conversando. Poucos assuntos ficaram pendentes, já que é impossível tratar todos os temas. Teria que fazer um dia uma maratona assim, para ver se conseguimos terminar todos os assuntos. Não, Sim. já sei qual é. Imagina que colocamos a câmera assim, um travesseiro aqui para dar uma cochilada e depois continuamos conversando e aqui comemos, de repente continuamos conversando. Outro dia você estava com um caderno, não sei se dessa vez, mas estava com ele ou se trouxe agora. Assim, com um monte de temas, eu já nem uso mais, desculpa. Também tenho o meu caderninho de temas, mas comecei a me acostumar com o Docs. Então eu anoto tudo lá e antes eu imprimia, mas minha impressora já faz alguns meses que deu problema. E tipo, agora sim a obsolescência programada, não quero não, tipo, me recusei a comprar outra. Quero ver se dá para consertar, porque além disso ela é muito boa, essa impressora. Os cartuchos são econômicos. E, bom, a gente já imprimiu, na verdade, milhares e milhares de páginas, porque meus filhos usam, o Street usa, eu uso também. E é ótimo, porque é tão barato. Como é que chama? A gente compra uma caixa de folhas, uma daquelas caixas grandes de folhas, sai muito mais em conta. E eu gostava de poder imprimir e fazer minhas anotações já em algo num formato mais bonito, impresso. Infelizmente agora é tudo à mão ou no Docs, né? Mas tudo bem, vamos ver o que fazemos com isso, tá bom? Ginés, muito obrigado a toda a comunidade. É o primeiro agradecimento do ano, por sinal. O do ano já. Olha, estamos só no dia 2 de janeiro. E não, estou muito feliz com toda essa recepção para começar o ano. Contudo, sempre é uma boa desculpa ser o primeiro, segundo de janeiro para traçarmos metas e ir atrás delas com toda a atitude e todo o otimismo, não? Está correto, muito bom. Saudações à comunidade. Se assistirem depois, deixem seu comentário que o Ginés também lê, eu também leio. Então, um grande abraço, muito bom. Continuamos conversando, Ginés. Até amanhã, até a próxima terça-feira, né? A gente se vê lá.
interrompemos sua programação. Obrigado por ouvir a verdade. Este é o PP ao vivo. A verdade é intensa, pura, o insólito é real, puro. Aqui nós analisamos, enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal PP ao vivo. Controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o fio, até a próxima. Sim, senhor. Fazemos a chamada. Inscreva-se,